e ela orava a Deus. Mas eu vou falar uma coisa para você, irmão. O fato de nós sermos cristãos não significa que não temos problemas, que não passamos por lutas e não passamos por adversidade. Tem vezes que o dinheiro falta, quase sempre. Enfermidade sobra, luta nem se fala. Mas a nossa esperança e a nossa confiança não está nas coisas terrenas, nas coisas que não deveriam, né? E essa irmã de oração, mulher de Deus, de oração, e ela orando a Deus e passando dificuldade, e uma pessoa fazia igual no testemunho da Stephanie. Falava assim: mas você não é crente, tá? Eu vou testar aquela irmã. E o cara era de uma certa religião lá, que não era de Jesus. E aí eu vou testar ela. Foi no mercado, fez uma compra daquelas que não comprava nem para ele. Levou lá na casa dela. Começou a descarregar. Começou a descarregar aquela compra, descarregar, e ela, glória a Deus. E aí ele chegou para ela e falou assim: você não vai perguntar quem foi que mandou eu trazer isso aqui para você? Ela olhou para ele: por que eu vou perguntar? Porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Não posso dar glória a Deus. Ela falou desse jeito: quando Deus manda, até o diabo obedece. E aí ele saiu de lá revoltado, né? Porque ele foi crente que, né, ele estava lá professando glória ao Deus que ele servia, que no caso não era Jesus. E eu queria que você, por favor, abrisse sua Bíblia em Efésios capítulo 1. Em Cristo converte todas as coisas. Efésios, no caso, Éfeso é uma das maiores cidades, né? Perdendo naquele contexto apenas para Roma. Tinha aproximadamente 250 mil habitantes, ou um pouco mais, né? Ela é uma das igrejas que é citada no livro de Apocalipse, uma das 7 igrejas. Quanto a questões culturais, eles tinham lá um templo muito grande, tinha um culto, um templo à deusa Diana, como a gente chama Diana, mas era tal de Artemis. Tinha um cara que é um pré-socrático antes do Sócrates, no caso um Heráclito, que é um dos filósofos, pai da dialética. Então Éfeso era uma cidade, eu diria assim, como São Paulo, uma grande metrópole daquela época, tirando Roma, né, vamos dizer assim, ou se não, poderíamos dizer assim, Roma seria São Paulo e Rio de Janeiro, Éfeso, alguma coisa assim, porque era uma cidade portuária. Então, é mais ou menos dentro desse contexto que o apóstolo Paulo está, esse tipo de pessoa que não era no interior, vamos dizer assim, não era igual Jesus pregava lá em Jerusalém, lá, e com o pessoal ali mais agropecuário. Aqui já era uma cidade civilizada, onde já havia uma civilização assim mais avançada, que estudava, que buscava certos conhecimentos filosóficos, já estavam partindo por um caminho intelectual, de razões, de questionamentos, de estudos, né? Paulo era um cara culto, né? Instruído aos pés de Gamaliel, né? Fariseu de fariseu, como ele mesmo fala, circuncidado ao 8º dia, né? Então, ele era um cara conhecido, um cara importante. E aqui, nessa carta, vamos ler, depois a gente vai para os nossos comentários. Vou abrir aqui. Efésios capítulo 1. Nós vamos ler apenas até o 14. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai
e do Senhor Jesus Cristo. Bênçãos sejam a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua glória e graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue e perdão dos pecados, de acordo com a riqueza da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas. Olha aí, Steph, você falou. Na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Feche seus olhos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que o Senhor nessa manhã abra o nosso entendimento para compreendermos, Senhor, como o apóstolo Paulo mesmo diz, a largura, ó Deus, a altura e a profundidade daquilo que o Senhor tem para revelar aos nossos corações nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, você pode dizer mais uma vez: somente em Cristo pode-se convergir todas as coisas. Então, e por que só em Cristo pode-se convergir todas as coisas? Primeira coisa, só em Cristo Deus nos abençoa. É só em Cristo que Deus nos abençoa. Como assim? Veja o que está acontecendo no versículo 1 ao 6. Deus nos abençoou em Cristo com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Deus nos escolheu nele. Nele quem? Em Jesus. Em amor nos predestinou. E nos predestinou. Eu queria abrir aspas aqui. Qual que é a ideia de predestinação aqui? A não dar um nó na cabeça de cada um de nós. A ideia de não, Deus escolheu alguns para o céu e outros para o inferno. Não. A ideia de predestinação aqui, a ideia aqui não é essa, não é carta marcada, como algumas pessoas dizem. Ah, não, eu fiquei lá, mas Deus escolheu. Não, a Stephanie ficou 20 anos, e como ela testemunhou aqui, mas como ela era uma carta marcada, ela voltou. Então, não é isso. Não é isso. Claro que por sua infinita misericórdia, Deus a trouxe, mas houve um feedback por parte de nós, porque sendo assim, o que nós diríamos do livre-arbítrio? Se as pessoas já são cartas marcadas, não existe livre-arbítrio, certo? E aí Deus negaria a si próprio. Então, Deus não pode negar a si próprio nem o seu amor. Então, a ideia de predestinação aqui não é isso. Ele nos escolheu, porém eu decido se eu reconheço esse sacrifício ou não. João 1,12 vai dizer assim: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. Então, a todos quanto recebeu, precisa de uma ação voluntária, como foi lido aqui sobre a primeira Crônicas, em termos de dar, mas uma ação voluntária do crer. E Romanos vai dizer que nós amamos o Senhor, não é porque nós somos bonzinhos. Nós vamos falar já sobre isso, mas eu queria já utilizar esse versículo aqui. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. É uma ação
de lá para cá e não daqui para lá. Ele nos amou sendo nós ainda pecadores. Ele nos amou. Mas nós precisamos nos posicionar diante desse amor, diante desse sacrifício. Então, nos predestinou para quê? Para isso. Nos predestinou. Qual que então a ideia dessa predestinação? A todos quanto recebeu, então você está predestinado ao céu. Se você reconhecer esse sacrifício de Jesus Cristo, qual é o final dele? É glorioso. Ele vai para o Pai. Então ele diz lá em João que foi para o Pai para preparar um lugar para onde eu estou, estejais vós. Também diz assim em João. Então a ideia aqui é: a todos quanto recebeu, então foram predestinados. Não é que nós fomos predestinados antes. Deus já nos escolheu lá e acabou. Ele escolheu todos. Esse sim, isso é uma predestinação. Toda a humanidade foi predestinada ao céu. Lá ele fez lá o Éden, mas aí o homem caiu. Então quando entrou, Deus teve que mudar o plano. Mas a intenção primeira de Deus sim foi isso: ele criar o homem para o louvor da sua glória. Mas quando o homem quebrou a imagem e semelhança de Deus, né, embaçou o espelho, como a gente fala, e aí Deus traçou um plano então para em Cristo convergir o propósito inicial, que é manifestar a glória de Deus e nós sermos como Ele é. Então, essa é a primeira coisa que nós vemos aqui, que só em Cristo Deus nos abençoa. É só em Cristo. É por meio dele. Nossa, mas às vezes as pessoas me abençoam e não tem nada a ver com Cristo. Nós estamos falando aqui ele está falando de bênçãos espirituais. Mas aquele que nos abençoou nas regiões celestiais é em Cristo. É Ele que nos abençoa. Porque a Bíblia fala que Deus ele é justo juiz. Se Deus olhasse por nós, olhasse para nós, pecadores, ele fulminaria. A santidade de Deus, quando ele está lá com Moisés fala: deixa eu ver a tua face, a tua santidade. Deus fala: se você me ver, você morrerá, será fulminado. Porque a glória de Deus é tão grande que o pecado e um homem falho como eu e você não conseguiríamos, né, ficar diante da presença dele. Isaías vai dizer isso também. Eu vi o Senhor, vejo o Senhor, né? Meus olhos viram o rei, lá em Isaías 6, né? O cordeiro sobre. E aí ele fala que ele caiu, se prostrou, meus olhos, porque meu. E ele começa a falar: ai de mim, Senhor, ai de mim, que eu sou um homem de impuros lábios e habito no meio do povo limpo. Ai de mim, porque eu vi a glória do Senhor. Mas com duas asas cobria seu rosto, cobriu. Porque se ele visse face a face, seria fulminado na presença de Deus, certamente. A segunda coisa que a gente aprende aqui, nesse texto que acabamos de ler, é que só em Cristo somos perdoados. A Edna estava ministrando aqui, quando nós cantamos sobre essa música: não há o que fazer, nada vai pagar. E a ideia aqui, do 7 ao 11, quando ele vem falar sobre remissão, ele tem a ver com pagamento. Eu preguei há uns meses atrás sobre Esther, lembra? Quem estava aqui vai se lembrar. Ruth, Boaz, quem lembra da história? Então, quem é o resgatador? Quem é o seu resgatador? Quem é a pessoa que vai remir você, que vai pagar a sua dívida? Para quem é pai aí, sabe bem o que eu estou falando, né? Às vezes o filho faz alguma coisa, aí o pai: sobra para mim, deixa eu ir lá pagar a dívida. É ou não é? Para quem é pai, ou o irmão mais velho que faz essa função, né? Aí, pô, tem uma necessidade, não, você tem que ajudar, e você... A Stephanie foi casar lá, o José foi o remidor, né? Deixa eu pagar a sua dívida aí. Pá! Senão tinha que declarar pobreza lá para conseguir casar, né? Não? Mas queria casar de qualquer jeito. Então, a ideia aqui de remissão, então, é de um pagamento. Se Deus fosse cumprir a justiça dele em nossas vidas, como eu falei agora há pouco, então,
Deus certamente ia nos fulminar. Então, Jesus, então, ele veio o quê? Jesus ele morre por nós, e quando Jesus morre por nós e derrama o seu sangue, como a gente cantou aqui, e paga pelos nossos pecados, ele faz o quê? Então, ele satisfaz a justiça de Deus. Por que ele satisfaz a justiça de Deus? Porque a palavra diz que sem derramamento de sangue não haveria perdão de pecado. Lá no Antigo Testamento, como que isso era feito? Quando o povo de Deus pecava, então uma vez por ano o sacerdote ia lá, pegava um cordeirinho ou um bodinho, matava, sacrificava lá pelo pecado do povo, ou colocava a mão na cabeça do bode. Esse bode expiatório vem dessa ideia aí. Pegava o bode e aí ele orava na cabeça do bode, e como se estivesse transferindo todos os pecados do povo, ele intercedia o sacerdote. Senhor, eu coloco o pecado das famílias, aqueles pecados assim, ia comprando a cabeça do bode. E depois soltava o bode no deserto para morrer. Outros entravam no Santo dos Santos e sacrificavam o animal para perdão de pecado. E aí, a coisa ia dessa forma. Por isso que o livro de Hebreus vai dizer, então, que agora não mais derramamento de sangue de animais. Ele veio ser agora o cordeiro e o sacerdote. Ele é o sumo sacerdote e o cordeiro perfeito de Deus. Jesus é as duas coisas. Ele é o sumo sacerdote. Isso por que sumo sacerdote? Porque antigamente o sacerdote ficava velho. O sacerdote morria. Então, o sacerdote, ele ficava velho e morria, ou muitas vezes alguns deles entravam em pecado lá e era fulminado. Então havia uma necessidade de um novo sacerdote. Ou seja, não era, como Hebreus também vai dizer, não era perfeito. Por isso que a Bíblia diz que a lei serviu de aio. O que é aio? A lei serviu de orientação. E a lei apontava para Jesus. E o cordeiro? A mesma coisa. Então você matava o cordeiro, o ano que vem, de novo. Ano após ano. Ano após ano. Fazendo sacrifício pelos nossos pecados, do povo. E aí Jesus então ele vem de uma vez por todas. Puro, santo, imaculado, sem mancha, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como João diz. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele vem fazer agora de uma vez por toda a vez do Cordeiro e a vez do sacerdote. E ele é o sumo sacerdote, como diz em Hebreus 7, segundo a ordem de Melquisedeque. Depois a gente vai outro dia estudar sobre Melquisedeque. Um pouco que a Bíblia fala sobre ele, umas coisinhas só. Né? Mas vamos lá. Então, a ideia de remissão é um pagamento. Naquele contexto ali de Éfeso, o que estava acontecendo? Jesus, então, ele, como eu disse, ele satisfaz a justiça de Deus, derrama o seu sangue pagando. Então, imagine uma pessoa, em valores, Stephanie, quanto que custaria um casamento, assim, em valores? Acima de 100. É pouquinho. Acima de 100, pouquinho. Aqui, a gente vai ver aquela parábola do juiz, do homem compassivo, aliás, não juiz, do homem compassivo, que o cara devia para ele, algumas traduções vai dizer 10 mil talentos, em talentos, outras não falam dessa forma. Então algumas traduções falam que Jesus contou a parábola que ele devia para certo credor 10 mil talentos. Isso significava mais ou menos, eu fui dar uma pesquisada, 350 mil quilos de ouro. Da época. A gente lê o texto e a gente não consegue trazer a riqueza por conta da gente não... Lê o texto e mas isso aqui é um talento. Você associa a 10 reais ou uma moedinha de prata. Mas é igual a medida. Lembra que eu preguei aqui sobre as talhas?
uma metreta era 60 litros. É a medida da talha do vinho. Então aí a gente uma metreta. Você acha que 1 metro de vinho é um pouquinho vinho? Não, quando Jesus transformou lá, foi mais ou menos uma caixa d'água que ele transformou em vinho. Foi vinho para mais de metro, meu irmão. Os caras beberam até cair. Então, aqui, 10 mil talentos significava mais ou menos 350 mil quilos de ouro. E para aquela região ali, que a população era de mais ou menos 150 mil, 250 mil habitantes, isso nós estávamos falando aí de uma pessoa que trabalhava, ele teria que trabalhar 150 mil anos para pagar a dívida dele. Você teria que trabalhar 150 mil anos para pagar a sua dívida. E quando a gente vai ler a parábola, que está lá em Mateus, é engraçado que o cara fala, quando ele vai cobrar, ele fala assim: eu vou te pagar. Como? Jesus conta essa parábola, e a gente usa isso como tem metáfora, essas figuras de linguagem. Aqui Jesus está usando uma figura de linguagem chamada hipérbole, de exagero. É uma hipérbole. Jesus está querendo dizer que é uma dívida impagável. Quem vai viver 150 mil anos? Só Ele, que é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Só Ele. Só Ele. Então, pense na pessoa mais rica do mundo hoje, Bill Gates, sei lá quem. Pensa nessa pessoa. Ainda assim, ela não conseguiria pagar. Se ela depositasse todos os seus bens aos pés de Jesus, ela não conseguiria pagar. Como a gente cantou aqui, o preço foi de sangue. Então Jesus, Ele pagou a minha dívida. Como diz lá em Colossenses, Jesus riscou a cédula que era contra a minha vida e contra a sua, e cravou lá na cruz. Ele riscou a dívida. Ele foi fiador. Quem já foi fiador aqui? Ou quem é? Dura coisa é ser fiador. É ou não é? Porque a gente nunca sabe onde a gente está se metendo. Jesus, por amor a mim e a você, Ele foi fiador. Ele foi fiador. Ele pagou a minha dívida e a sua dívida na cruz. Por isso que só em Cristo nós somos perdoados. Porque só Ele tem a capacidade de pagar tal dívida. E por último, só em Cristo nós somos selados com o Espírito da promessa. Do 12 ao 14 vai falar. E aí a ideia aqui é, como falamos também na semana passada, quando Pedro, ele prega para as pessoas se arrependerem, quando as pessoas foram confrontadas lá em Atos, como nós pregamos, e perguntaram para Pedro, então o que devemos fazer? Pedro disse, vocês devem se arrepender. E aqui a ideia é essa, se arrepender, e Deus derramará os Espíritos Santos sobre os que criam, que foi o que nós falamos na semana passada. Então, o Espírito Santo é o selo, é uma garantia de que um dia Ele cumprirá a sua promessa. Que promessa é essa? De que eu e você nós vamos morar com Ele. Amém, glória a Deus. A bodas do Cordeiro, nós vamos morar com Ele. Tem a ver com ouvir, crer e ser selado. E o que seria então esse selo dessa promessa? O que seria esse Espírito Santo? Eu queria dividir em 3 partes isso aqui. Algumas coisas que esse selo identifica aqui, ou idêntica a esse selo, que identifica, no caso, quando existe um selo. Quando você vai no supermercado, você vai comprar alguma coisa, tem um selo chamado do quê? Selo do quê? De qualidade. De que mais? Garantia. De que mais? De que não é xigrinho. Segurança. Que mais? Vamos lá. Vou comprar um kimono lá, mestre. Sensei. Um kimono da Adidas. Será que é da Adidas mesmo? O selo vai identificar o quê? Autenticidade.
originalidade. É só quem tem o Espírito Santo de Deus. Fala para você, você é original se você tem o Espírito Santo de Deus. Por isso que lá em Atos vai dizer que eles se pareciam tanto com Jesus que eles foram chamados de pequenos Cristo. Pedro, quando estava ali para negar Jesus, aquela mulher chega para ele e fala para ele assim: você fala igual a ele, você anda igual a ele, você tem os 3 jeitos dele. Não, ele nega ali, não, mas teu jeito de te falar te condena. Amém, glória a Deus. Como é gostoso quando você está passando na rua e alguém fala assim: ó, aquele ali é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Eu estou no caminho certo, Senhor, porque eu tenho transmitido. E Jesus fala isso quando ora por nós lá em João 17, para que o mundo reconheça que Jesus é o Senhor. Então, que nós possamos, para que o mundo saiba que o Senhor, assim como eu sou um contigo, Pai, que eles sejam um. Quando a gente também é um, nós estamos transmitindo, estamos refletindo Jesus Cristo. Então esse selo, ele identifica que existe uma transação, que alguém foi lá e comprou. Você pertence a alguém. Quando na Bahia, em alguns lugares que tem fazenda, quem sabe isso aí, o boi, como que a gente sabe que o boi pertence lá ao fulano de tal? O que o cara faz? Ele bota o ferro quente ali, ó, e marca. Sabe o que é a marca que eu e você, o cristão, tem que ter? É o Espírito Santo de Deus. Ele é a marca de que Jesus nos comprou e nos lavou no seu sangue. Ele nos comprou para o louvor da sua glória. A segunda coisa desse selo é que a gente pertence a Ele. A gente pertence a Deus. Como eu disse aqui, quando você é marcado as pessoas, e você pode estar andando aonde você for. Aonde você for, eu falei semana passada. Eu chamei o Alex aqui na frente e falei: vocês viram a semelhança entre a gente? A semelhança é o que está aí dentro, filho. E nós somos marcados como nós somos filhos do mesmo Pai. E como dizia o meu professor, meu amigão, meu pastor Ziel, quem tem Deus como Pai, não escolhe o irmão. Olha para a pessoa que está do seu lado aí. Quem tem Deus como Pai, não escolhe irmão. É isso aí. Então nós pertencemos ao mesmo dono. Fala para o teu irmão aí: nós pertencemos ao mesmo dono. Nós somos marcados pelo Espírito Santo de Deus. Existe uma lei de intimidade no produto, ou seja, todos devem saber que nós pertencemos a Deus. Todos. E nisso sabereis que sois meus discípulos, quando vocês amardes uns aos outros. Então a gente na comunhão, no partir do pão, como eu preguei semana passada, andando, transmitindo cruz a Cristo, as pessoas vão saber que nós pertencemos a um povo, o povo que vai morar no céu. E aí vai se cumprir essa promessa que ele vai falar no último versículo aqui, que nós lemos. Nos 2 últimos: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Um dia nós vamos nos assentar na mesa que Ele foi preparar para nós. Um dia, eu e você, como diz a palavra do Senhor, enfim, o Senhor enxugará dos nossos olhos todas as nossas lágrimas. Não vai haver mais tristeza, não vai haver mais enfermidades, não vai haver mais pesar, não vai haver dor, porque Ele já haverá pago todas essas coisas, porque Ele venceu a morte. E se Ele venceu a morte, eu e você também. Ele diz a palavra: onde está a morte, teu aguilhão? A morte foi tragada pela vida, e a morte não pôde conter Ele. A morte não pôde contê-lo. A glória do Senhor. É engraçado. Eu fui ler
A gente está já no capítulo 9 do livro do Kevin Manoia, da nossa mentoria. Mas eu estava lembrando disso e eu voltei um pouco, capítulo 3, sobre esse assunto. Sobre essa unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que ele fala sobre Deus, que Deus nos predestinou. Depois ele fala aqui no versículo 6 da obra de Jesus Cristo. Depois ele fala da promessa do Espírito Santo de Deus para nós. Ele está falando nesses versículos que nós lemos do 1 ao 14, do Deus Pai que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Depois ele fala do Filho que sacrificou, que nele convergem todas as coisas, que é nele que Deus nos predestinou. É por causa de Jesus Cristo que nós vamos morar com ele no céu. E depois ele vai e fala que a garantia de que para aqueles irmãos que estavam ouvindo isso é que ele deixaria o Espírito Santo e que o selo, que a garantia era o Espírito Santo de Deus. E aí o Manoia, de maneira magistral, como diz o livro, ele fala assim, no caso da Trindade: o Filho se submeteu ao Pai quando ele tomou forma de ser humano. O Pai se submete à obra e intercessão do Filho quando perdoa os pecados e restaura a imagem de Deus nas pessoas. E o Espírito se submete ao Pai ao vir habitar em nós, miseráveis pecadores, eu e você. Olha que coisa linda. Agora eu e você temos um ser Deus, sim, através da pessoa bendita do Espírito Santo habitando dentro de mim e de você. Eles são 3 pessoas e são uma. Então nós somos um com Deus agora. Nós somos um com Deus, porque se nós temos o Espírito Santo de Deus, nós temos Deus e nós temos Jesus. Amém? Queria que vocês colocassem de pé. Por favor. Isso só é possível, irmão. Isso só é possível através de Cristo. Como a Stephanie testemunhou aqui, talvez você ficou um tempo desgarrado, perdido, mas ainda há esperança. Porque se ele ainda não voltou, em Cristo se converte todas as coisas, como eu li, tanto as celestiais como as terrenas. Obviamente que Deus está muito mais preocupado com a sua salvação do que com as suas coisas materiais. Mas como ele é um expert em fazer coisas novas, ele abençoa com casamento. Ele abençoa com bênçãos, cumprindo promessas terrenas, assim como ele cumpriu para o povo de Israel. Canaã era uma promessa terrena, uma terra terrena, onde mandaria leite e mel. E o povo de Israel foi para lá. E Deus abençoou. Mas não fique como o povo que murmurou os 40 anos e não entrou na terra prometida. Seja como Josué e Caleb e seus descendentes. Tome posse da palavra de Deus. Se arrependa. Creia em Jesus Cristo. Creia em Deus Pai Todo-Poderoso. Creia. As tempestades, elas virão. Com certeza. Mas se você estiver no barco, eu posso dizer uma coisa para você. Você não vai morrer afogado. Pode entrar água dentro do barco e a gente ficar jogando com canequinha, porque às vezes a gente acha que Jesus está dormindo. Vai vir tempestade com Jesus no barco, sabe por quê? Porque às vezes ele vai estar ali descansando, metaforicamente falando. Vão vir tempestade, mesmo Jesus no barco da sua vida. Mas não mude a sua postura. Porque só Ele acalma a tempestade. Só Ele, a última palavra é dele. Quando Ele levanta, tudo se cala diante dele. Como diz o Salmo, os montes se derretem ao ouvir a voz dele. Rujam os mares e trovões. Aclame o Senhor dos Exércitos.
Nós vamos estar ceia do Senhor.